Fala, galera, tranquilo? Bom, nesse vídeo aqui a gente vai ver alguns tipos de ligação covalente que são um pouco diferentes. Primeiro de tudo, a gente tem que analisar um critério sobre polaridade da ligação. As ligações iônicas, elas sempre são ligações polares. Por quê? Porque eu tenho polos ali bem nítidos, né? Polos explícitos, que é o polo positivo, o cátion, e o polo negativo, que é o ânion. É uma ligação polar. Já na ligação covalente, ela tem a possibilidade de ser uma ligação polar ou apolar. Como que eu identifico isso? Pela diferença de eletronegatividade. A gente acabou de ver a molécula de O2. A molécula de O2 ela possui uma diferença de eletronegatividade, um ΔN, igual a zero. Isso significa que não tem diferença de eletronegatividade, não tem a formação de polos. Agora, se eu for analisar aqui outras moléculas, vamos começar aqui pelo primeiro caso. O primeiro caso vai ser o H2, tá? O hidrogênio, gás hidrogênio, e ele é assim, ó. Se você for ver lá na tabela periódica qual é a eletronegatividade do hidrogênio, você vai ver que o hidrogênio tem eletronegatividade de 2,1. Se você for fazer essa conta, né, 2,1 menos 2,1, você vai ver que a diferença de eletronegatividade é zero. Bom, a diferença de eletronegatividade igual a zero diz para mim que essa ligação é uma ligação covalente apolar. Por que apolar? Porque não há formação de polos. Não tem ninguém aí atraindo mais elétrons. Lembra? Eletronegatividade é a tendência a atrair elétrons. Quem atrai mais? Não tem ninguém atraindo mais. Então não há essa tendência. Não tem formação de polos. Tranquilo? Bom, vamos ver o próximo exemplo. O próximo exemplo é o exemplo do HBr. Então aqui eu tenho H, aqui eu tenho Br. Bom, o hidrogênio a gente acabou de ver, né? Eletronegatividade 2,1. Já o bromo tem eletronegatividade 3. Se você for fazer essa conta aqui, você vai ver que essa diferença de eletronegatividade é igual a 0,9. Bom, olha só que legal. 0,9 é menor que 1,7. Então, com certeza, a gente tem uma ligação covalente aí. Só que tipo de ligação covalente a gente tem? Bom, a gente tem uma ligação covalente chamada ligação covalente polar. Por que uma ligação covalente polar? Porque a gente tem a tendência aos elétrons serem atraídos em direção ao bromo. Porque o bromo é mais eletronegativo. Então, ele atrai esses elétrons. Como existe essa tendência, eu chamo essa ligação de uma ligação covalente polar. Tranquilo? Então, essa aqui é uma ligação covalente polar. Deixa eu botar o R aqui, que eu não botei, né? Ligação covalente polar. Tranquilo? Isso ficou claro para vocês? A diferença de uma ligação covalente apolar e polar é tudo dependente da eletronegatividade também. Bom, aproveita esse momento aí, tira print, que eu vou partir para a próxima. E a próxima, cara, é um tema que eu tenho algum problema em dizer. Por que eu tenho algum problema em dizer? No início da aula, lá no primeiro vídeo, eu falei para vocês sobre as ligações, sobre a regra do octeto. E disse para você que a regra do octeto é uma regra que não funciona muito bem. Realmente ela não funciona muito bem. Ela funciona bem a nível vestibular, a nível colégio, ela é uma verdade, você pode considerá-la uma verdade. Mas caso você fazer uma faculdade de engenharia, química, até medicina, que você vai conhecer um pouco mais sobre química, você vai ver que, na verdade, ela quase não funciona nunca. E esses casos onde ela não funciona, que se aplica ao colégio, a gente diz que está acontecendo um fenômeno da expansão do octeto. E para tentar exemplificar algumas moléculas que expandem o octeto, foi criada essa ideia de uma ligação covalente coordenada dativa, ou só ligação dativa. O que seria a ligação dativa? Seria uma ligação realizada quando o meu átomo central já tem 8 elétrons e ainda assim faltam algumas ligações para ser realizadas. Como assim, Vitor? Olha o exemplo aqui. Eu tenho a molécula de SO2. Ela existe, dióxido de enxofre. Essa molécula aqui é muito liberada em carros que têm a combustão de diesel, né? Carros a diesel.
caminhões, ônibus. Tanto que se você conhece alguém que tem um carro a diesel, ou então você passa por um posto, você vai ver lá que o posto ele tem orgulho de mostrar que hoje em dia ele vende o diesel S10. O que seria o diesel S10? O diesel S10 é o diesel que tem 10 ppm de enxofre no combustível. Antigamente, na época dos nossos pais, há 20, 30 anos atrás, o combustível comercializado no Brasil, né, o diesel comercializado no Brasil era um diesel S2000. Ou seja, ele tinha 2.000 ppm de enxofre dentro do combustível. É uma diferença muito grande e é importante que a gente tenha um controle e a gente tem que ter orgulho da Petrobras nesse ponto, que ela desenvolve tecnologias para diminuir a quantidade de enxofre no combustível, porque esse cara é responsável pela chuva ácida, que é uma característica, né, um problema ambiental que deteriora monumentos e tudo mais. Mas vamos voltar aqui para a ideia do SO2. O SO2 ele existe, é uma molécula que a gente conhece, a gente tem sérios problemas com ela, e aí a gente vai tentar desenhar o SO2. Como que eu desenho o SO2? Simples. O enxofre é o meu átomo central. Como que eu escolho o meu átomo central, Watson? Meu átomo central é aquele que está no meio, certo? E como que eu escolho ele? Geralmente ele é o que está em menor quantidade ou o que é mais eletronegativo. Sempre um dos dois. No caso aí, o enxofre é o que está em menor quantidade. E aí eu vou botar um oxigênio de cada lado. Tranquilo? Bom, agora que eu fiz isso, eu vou botar os seus elétrons de valência. O oxigênio a gente conhece. O oxigênio tem 6 elétrons de camada de valência. A gente já fez ele em outros exemplos, no próprio exemplo do O2. O enxofre, ele também tem 6 elétrons de valência. E como que eu posso definir isso? Porque ele está no mesmo grupo do oxigênio, ele está no grupo 16, né? A antiga família 6A. Se ele está no grupo 16, ele com certeza tem 6 elétrons de camada de valência. Então, eu também vou desenhar 6 bolinhas para o enxofre. Bom, feito isso, o que eu vou fazer agora é realizar ligações químicas até alguém ficar satisfeito, né? Alguém ficar com o octeto completo. Como assim, Gotti? Escolhe um par. Aí você tem 3 elementos, né? 3 átomos. Exclui um, escolhe um par. Eu vou excluir o da direita, fingir que ele não existe, e vou olhar para o par oxigênio da esquerda, enxofre. E vou realizar ligações químicas até que alguém fique com o octeto completo. Ok? Então eu vou lá, realizo a primeira ligação química. Eu apago sempre, né, um eletrinho. Show de bola. E aí, se você for contar aqui, você vai ver que o oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Não está com o octeto completo. O enxofre também tem 7. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Também não está com o octeto completo. Então, eu vou realizar mais uma ligação química. Continuo realizando ligação química até algum deles ficar satisfeito. Pronto, outra ligação química realizada. Agora, eu tenho ambos com 8 elétrons. Só que aí a gente entra num problema, né? Eu disse para você no início da aula que quando um átomo ele alcança 8 elétrons de camada de valência, ele possui uma configuração eletrônica semelhante a um gás nobre, que são as substâncias estáveis, que não querem realizar mais ligação química. E aí a pergunta que você quer me fazer é, Watson, se ele tem 8 elétrons, se ele já está estável, ele não precisa mais realizar ligação química. Por que ele ainda realiza ligação química? Bom, esse é um problema da teoria do octeto, da regra do octeto, mas a gente aqui criou uma resposta para ela, que é a ligação dativa. Que resposta é essa? Essa resposta diz para a gente que quando o meu átomo possui 8 elétrons na camada de valência já, ou seja, ele já realizou as ligações suficientes para alcançar 8, e esse átomo é o átomo central, ele pode realizar uma ligação chamada ligação dativa, que é ele emprestar, ele doar esses elétrons para um cara que está eletrodeficiente. Se você olhar aí para o oxigênio tem 6 elétrons. Ele precisa de 2 para ficar estável, para ficar com 8. E a ligação dativa é sempre isso. É uma doação de um par de elétrons. Sempre 2 elétrons. Então, aqui o que vai acontecer é que eu vou ter a formação de uma ligação dativa. Essa ligação dativa, ela empresta 2 elétrons para o oxigênio para que ele fique com o octeto completo. Bom, como que eu representaria isso? Como que eu representaria isso com os traços? Eu representaria isso com os traços da seguinte maneira. Ó. S, 2 traços O, 1 traço O. Por que um traço só, Vitor? Por que eu não boto essa setinha? Simples, porque
A representação da ligação covalente ela é exatamente igual à representação de uma ligação covalente coordenada dativa. Não há diferença. Experimentalmente, né, ligações químicas são medidas por energia. Experimentalmente, se você for lá medir a energia das ligações, não existe nenhuma diferença energética entre a ligação dativa e a ligação covalente normal. Se não existe nenhuma diferença, quer dizer que elas são iguais e corrobora com a ideia de que não existe essa ideia de ligação dativa. É uma justificativa para algo maior que a gente diz. E a representação que a gente faz é normal, um traço só. Tranquilo? Vamos fazer o exemplo do SO3, para ver se a gente consegue ficar claro com essa ideia de ligação dativa. Bom, o SO3 eu tenho como átomo central um enxofre, tenho um oxigênio, outro oxigênio e outro oxigênio. Tenho ao total 6 elétrons em cada um, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No enxofre é a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tranquilo? Bom, vamos lá. Como que vai acontecer? Eu vou escolher um par, se lembra? Escolho uma dupla aí, excluo o resto, finge que não existe e faço ligação até alguém ficar satisfeito. Como a gente já fez o exemplo de cima, a gente já sabe. Eu vou fazer uma ligação dupla entre um oxigênio e um enxofre. Tranquilo? O que vai acontecer agora é que esse enxofre vai realizar ligações dativas com os oxigênios. Ficou meio apertadinho, né? Escrever na tela do celular não é tão fácil assim também. Bom, e aí a gente vai ter essa representação geral dessa maneira aqui, ó. Essa representação geral que a gente faz do SO3. S, traço, traço, 2 traços. O e O. Tranquilo, galera? Bom, esses são os casos especiais de ligação covalente. Eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente vai ver os outros tipos de ligação. Ok? Abraço!